Pessoal, Já boa tá gravando noite. aqui. Só um aviso importante de logística. Quem não quiser aparecer na gravação, é só não ligar a câmera que não vai aparecer, tá? Só para caso alguém não queira estar no YouTube. Importante saber. Eu vou botar uma telinha pequena aqui. Bom, assim acho que eu vejo vocês. A gente pode começar, então? Olá, Mona. Por favor, Então, Não, desculpa. oi, gente, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao primeiro evento que a SymbiuBR está organizando, que é a Symbio Talks. E hoje a gente vai ter a ilustre presença para começar esse evento com a Mona Oliveira, que é uma grande cientista, fundadora, CEO, mãe, uma pessoa maravilhosa, que é a CEO da BioLinker, uma das empresas pioneiras de biologia sintética no Brasil. Vocês podem fazer perguntas e ir mandando aí no chat, que no final da apresentação a Mona vai responder. E depois o vídeo vai ser editado e postado no YouTube. Bem, Mona, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada por ter aceitado o convite. O palco é todo seu agora, quer dizer, a tela. Bom, muito obrigada, Cecília, pela excelente introdução e apresentação. Fico muito feliz, né, de ouvir e... Eu acho que eu vou fazer o seguinte, porque como a gente vai gravar isso, vai para o YouTube, né? Eu acho que é legal. Eu vi aqui, eu vou fazer uma negociação para a gente não ter choque, né? E aí a gente grava de novo. Porque senão eu acho que vai ter altas cenas de crianças aqui entrando no YouTube. Apesar que eu acho que o pessoal já está acostumado, as pessoas que me seguem acabam acostumando, porque como você apresentou, eu sou mãe de duas crianças, mas cientista e empreendedora, né? Então, eu vou só... Já tá bem no finalzinho ainda. Verdade. Bom, então vamos lá, gente. Eu vou falar um pouco de biologia sintética. Quando eu comecei a minha jornada, né? Sou extremamente apaixonada por biotecnologia desde quando eu entrei no mestrado, né? Na verdade, conheci a biotecnologia durante a graduação. Eu sou graduada em medicina veterinária, mas eu sou uma médica veterinária que atípica, né, que entrou dentro de um laboratório de bioquímica desde o segundo semestre, e eu sou simplesmente apaixonada, sempre fui desde a escola, né, por química, física. Eu tinha dúvida entre veterinária e física, né, tem tudo a ver medicina veterinária com física, mas eu sempre gostei e eu me encontrei na bioquímica, que foi a primeira casa, né, a primeira porta, e na biologia molecular, né, na qual eu tenho, assim, um amor, um carinho muito especial a meus antigos professores, né, que me apresentaram esse mundo, e depois foi me apresentada a biotecnologia, que é surreal de fantástico. Estava começando no Brasil esse movimento, né, e aí começaram a surgir vários cursos de biotecnologia, e no caso eu terminei a medicina veterinária e fiz o mestrado direto na biotecnologia, onde eu tinha passado na prova em primeiro lugar e fiquei, assim, foi um dos melhores cursos da minha vida, o meu mestrado. Eu amei todas as disciplinas, eu assim, me realizei profissionalmente. E no mestrado também me encontrei como empreendedora. E foi exatamente lá que eu percebi, e biotecnologia é muito nesse viés, né? A gente trabalha com coisas que têm um perfil de aplicação muito forte, né? E a biologia sintética está dentro disso, onde eu conheci mais profundamente as técnicas que eu trouxe para o Brasil quando eu estava na Eslovênia,
onde isso já foi no DOC, né? O doutorado no final não foi em biotecnologia, acabei vindo para São Paulo para fazer em bioquímica, que eu tive uns conflitos com minha ex-orientadora, que ela queria que eu fizesse em veterinária, eu queria fazer em biotec, aí no final das contas eu resolvi vir para São Paulo, mudei de orientação e vim para bioquímica, onde eu acabei ganhando uma bolsa para fazer o doutorado fora, alguns meses na Eslovênia, no final isso virou um doutorado duplo, eu tenho um título na Europa, eu tenho um título daqui, fiquei 3 anos na Eslovênia, não aprendi esloveno, porque é difícil, mas aprendi bastante coisa, biologia sintética, empreendedorismo, como fazer um pitch científico, encontrei aceleradoras, então foi assim, foi uma viagem que me transformou, e foi nessa viagem que a BioLinker nasceu. E a BioLinker, ela nasceu com uma proposta de investimento lá fora, mas no final acabamos vindo para cá e montando a BioLinker aqui, algo que eu sou extremamente orgulhosa, porque não é fácil fazer ciência de ponta, empreender, desenvolver algo no Brasil. A gente não tem esse histórico, né? Ser pioneiro tem coisas boas, é lindo quando você é pioneira, mas também tem desafios gigantescos em construir, criar conexões, gerar confiança. E tudo isso aqui, hoje eu preparei uma apresentação, né? Eu vou ser bem breve para vocês, e eu acho que é legal essa coisa de bate-papo e tudo. Deixa eu ver se está passando aqui os slides. Não vai. Ah, foi. Por quê? Porque a história da BioLinker, ela entra bem de acordo, e eu gosto muito desse gráfico que fala, opa, eu acho que está com time, agora sim. Entra bem de acordo com a história da biologia sintética, tá? Porque desde que o homem é homem, a gente vem buscando entender como a natureza funciona e como controlar a natureza, né? Como melhorar e usar recursos da natureza. E dentro dessa linha de raciocínio, não só como entender como a natureza funciona, mas como construir junto com ela e manipular, né, ela, ou aprender esses códigos, né, alguns pontos são fortes, né, nesse processo evolutivo histórico, que envolve outras ciências, não só a biologia sintética, mas, em especial, a gente tem um ponto de entender o código genético, em 1953, né, essa descoberta, e em 1960, quando a gente decodificou ele, usando pela primeira vez um sistema in vitro para a produção de proteína recombinante, que foi o Nirenberg que fez esse experimento, o qual ele ganhou um Nobel Prize, foram as primeiras vezes que a gente começou a sintetizar, mesmo que pequenos peptídeos ou in vitro, ou seja, em laboratório, e realizar os nossos primeiros passos dentro dessa grande área que começou a nascer e crescer. E esses sistemas in vitro ou sistemas recombinantes nesses pontos, quando a gente começou a entender o código, né, depois da decodificação, começou a manipular isso e a construir isso sinteticamente, aí nasceu-se a biologia sintética. E vem crescendo, e desde 2010, a gente vem tendo os primeiros produtos dessa grande área, né, em especial aqui os primeiros, o kit cell-free, né, onde é a linha da BioLinker, comercialmente começou a ter linhas de produção desses kits. E o que é o cell-free? Não é nada mais do que uma reação in vitro, enzimática, para você produzir proteínas de forma rápida e prática. E o que eu gosto desse ponto de 2010 foi exatamente nesse período eu estava fazendo meu mestrado, né? E em 2015, quando eu fui para a Eslovênia, eu cheguei a conhecer esse processo, né? A desenvolver peptídeos e desenvolver estudos, né?
meus estudos eram mais voltados para a biologia do câncer e cheguei a começar a trabalhar com CRISPR-Cas9 também nesse histórico, mas o que é importante a gente ver aqui? Que é uma ciência extremamente jovem, né? E a gente tem muita, mas muita coisa para entender, descobrir, desenvolver nos próximos passos. A BioLinker nasceu aqui, um pouquinho, exatamente em 2016, né? Com essa ideia revolucionária de automatizar o processo de produção de proteína recombinante. Esse foi o primeiro core da BioLinker. E depois, quando a gente veio para o Brasil, a gente viu que a gente conseguiria atender demandas ainda mais simples do que simplesmente só acelerar o processo de produção de proteína recombinante, mas auxiliar de uma forma maior. E nesse processo de descoberta dos negócios, né, que é uma coisa um pouco diferente de descoberta científica, de entender como o mercado funciona, eu vou contar um pouco de como a gente tem construído usando as ferramentas de biologia sintética e resolvendo problemas locais, né, problemas do mercado local, mais especificamente. Bom, a BioLinker tem esse viés de novas tecnologias que envolvem o sistema livre de células, que é uma tecnologia extremamente jovem, que está crescendo muito, que abre portas para a produção de uma série de outras, de moléculas que não existem, de toxinas, de estudar rotas sintéticas muito mais rápido e de criar mesmo, desenvolver experimentalmente, a gente entender estruturas cristalográficas de proteínas. Então, ela cria toda uma vertente de conhecimento básico dentro dessas novas tecnologias, mas, além disso, a BioLinker começou a operação dela em 2019, no Brasil. Houve um delay desde o momento da ideia, dos investimentos, das propostas de investimentos que recebi fora, até eu voltar para o Brasil, defender, foram aí uns 2 anos, aí quando foi fundado oficialmente, e quando começou a operação foi em 2019. E aí, 2019, logo em seguida, 2020, o que é que aconteceu? No mundo inteiro, a pandemia do Covid-19. Né? E essa pandemia nos sugou para trabalhar e usar as nossas tecnologias para desenvolvimento de partículas virais, né, proteínas virais, antígenos, para serem usados de diversas formas. Então, a gente rapidamente a gente desenvolveu 9 plasmídios do Covid-19, o qual a gente elaborou processos, né, de produção dessas proteínas. Algumas a gente ainda vende até hoje, outras ficaram no estoque genético da BioLinker, né, e que aparentemente não foi interesse tão grande. E uma terceira grande linha que a gente viu que existe dentro do Brasil. O Brasil é um país extremamente, muito forte dentro do mercado brasileiro, as empresas de alimento e as empresas de agricultura. Então, a gente tem grandes players nesse segmento, e hoje a BioLinker viu que poderia usar metodologias de biologia sintética para a produção de novos ingredientes e desenvolvimento de novos proteínas que poderiam ser usadas como proteínas alternativas, né, para uso alimentício, bioconservação de alimentos, e existem N possibilidades. Isso aqui é um pouco de como, vamos fazer 4 anos, a gente entendeu, conversou com bastantes players, e vem usando esse core de tecnologias, que eu acho que é bem interessante, né? E isso tudo, gente, sempre dentro dessa mesma plataforma, sempre dentro desse mesmo
preceito, que é o que a gente é melhor, né? No caso, especificamente do BioLinker, que é uma das poucas empresas nacionais a produzir proteínas recombinantes dentro do país, né? A maior parte traz de fora. Exatamente, a gente manipula geneticamente, sempre com foco na proteína, toda a bioinformática, todo o desenho genético, tudo feito dentro da BioLinker, focado para proteína, para produção e desenvolvimento de proteínas recombinantes, e também para melhorar essas proteínas. A gente tem também desenvolvimento de bibliotecas, desenvolvimento de modificações racionais ou irracionais de formas evolutivas, e a gente consegue estudar a proteína num todo até a sua liofilização hoje. Então, a gente começou lá no passado só com cell-free, e de repente, conversando e entendendo, a gente viu que a gente podia usar todo esse conhecimento para criar uma plataforma, né, de soluções focadas, usando biotecnologia e usando os preceitos de biologia sintéticas todos para desenvolvimento especificamente de proteínas recombinantes. Então, a gente tanto faz DNA dentro da BioLinker hoje, como faz RNA e como faz proteína. Para outros tipos de biomoléculas, hoje a BioLinker não trabalha, né? Mas é basicamente isso. E um pouco sobre dentro da BioLinker, quando eu fundei a empresa, eu fundei junto com o Sander Alba, que na verdade eu não sou somente sozinha a CEO da BioLinker, né? Nós dois dividimos esse título, somos o que a gente chama de co-CEO. Eu cuido da operação, principalmente da operação técnica e de outros aspectos, e ele cuida mais da parte administrativa, porque ele tem um background em administração e finanças. E ele é esloveno, conheci ele na Eslovênia, e ele ficou surpreendido, né, que eu não tinha absolutamente nada quando eu submeti na aceleradora, e eu tinha conseguido essa oferta de $100 mil. Ele falou, não, eu preciso estar com você, vamos junto nesse projeto, que eu acho que ele, com certeza, ele vale muito. E aí depois eu conheci o Felipe fez doutorado também no Instituto de Química, ele é aluno do meu orientador, né, que é co-orientador dele, então a gente tem um vínculo próximo de sofrimento de doutorado juntos, e ele tem uma vasta experiência em produção de proteínas de membrana, proteínas bem complexas, e é super amante dessa área de biologia sintética também, e a gente fez um match perfeito, porque a gente chama ele de nosso Google das proteínas, e hoje ele é o chefe do laboratório, né, e a gente vem trabalhando nessa jornada junto por esses 4 anos. Além de nós 3 fundadores, hoje a gente está vamos ser 12 pessoas, todos cientistas, o restante dos membros com mestrado, doutorado, ou a gente está tentando trazer alguns técnicos, para poder construir todo esse pacote de soluções dentro da biologia sintética, que não é fácil, né, e requer um grau de experiência grande também, ou pessoas extremamente motivadas, né. E essa é uma foto do nosso kit, produzindo proteínas de GFP. Esse kit, especificamente, né, essa foto foi feita para um kit educacional junto com o pessoal da universidade aqui do IB, né, um grupo do IB desenvolveu um projeto para criar proteínas recombinantes nas escolas com as crianças. Então a gente liofilizou os nossos kits, a gente fez isso no ano passado, e a ideia aqui é simplesmente você ressuspender, já que todo o kit está já liofilizado, com o DNA também junto, ressuspender com conta-gota simples, e as crianças podiam fazer isso e criar imagens ou desenhos, e especificamente a gente fez para a proteína verde fluorescente, né? Mas hoje a gente já tem até mais outras proteínas e quer rodar com mais cores, porque dá para fazer projetos, dá para criar
né, outros tipos de padrões e cores, e tornar ainda mais interessante e levar a biologia sintética já para crianças no ensino fundamental. Bom, e contando um pouco sobre, a gente vem trabalhando com proteína, com síntese proteica livre de células. Especificamente, a gente descobriu que a maior parte do mercado precisava das proteínas e de um apoio para produzir sua proteína, não era só simplesmente ter o kit e o mundo estaria feito e resolvido. E então a gente gerou essa força-tarefa, criou essa plataforma para a gente poder desenvolver proteínas sob demanda e conseguir criar soluções para proteínas sob demanda, além de trabalhar na vigilância sanitária e na área de produção alimentícia. Aí eu vou mostrar para vocês um pouco, de forma crescente, essa história, né? A gente começou em 2019, aqui tem alguns logos de alguns clientes que a gente tem autorização para mostrar e outros que a gente não consegue mostrar por questões de NDA. E a gente veio desenvolvendo esses projetos sobre demanda e começamos em 2019, seguindo 2020 com muita força no Covid-19 para fazer monitoramento de doenças, desenvolvendo os primeiros antígenos do Covid, usando tanto o sistema livre de células como para produção em escala bactérias. A gente tem um conjunto de cepas bacterianas e hoje o nosso conjunto genético acho que já está em cerca de 60 vetores. E mais especificamente na área de proteínas alternativas, a gente fez tanto programa de aceleração com a Balduco, com a BRF, e agora estamos rodando com a Ambev, um programa de aceleração de um co-desenvolvimento que está com extensão e que está, assim, super surreal de fantástico os resultados. Bom, e por fim, esse último ano, a gente vai trabalhar pela primeira vez usando a nossa plataforma e os nossos processos para desenvolvimento de um biofármaco nacional, junto com a Universidade Federal de Goiás. O projeto acabou de ser aprovado, a gente começou exatamente tem 2 semanas o desenvolvimento desse biofármaco com essa universidade. E o que eu penso, né? E qual é a grande mensagem que eu quero deixar aqui para vocês? Eu falei bastante de mim, da BioLinker, né? E depois quero muito ouvir de todo mundo que está assistindo e todo mundo que está participando, né? Assim, o que a gente está fazendo é só o começo, porque a gente tem muito pouquinho tempo que a gente acabou de decodificar o genoma e acabou de começar a entender como essas coisas estão funcionando. E, na verdade, profundamente, a gente não entende absolutamente nada, né? Então, como bons cientistas, a gente sabe que quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe daquilo. E vamos investigando. E é só o começo do processo de construção e criação de biomoléculas, né, e de desenvolvimento de novos organismos que podem responder e interagir com o nosso universo atual, né. Eu sempre brinco na BioLinker que a gente só está começando, porque ainda vai ter Marte, outras galáxias, que a gente pode assumir aí usando biologia sintética, porque se não for a biologia sintética que vai fazer a humanidade ser imortal, não existe nenhuma outra ciência que possa fazer isso. Então, meus amigos, aqui a gente só está começando esse processo. Eu gosto muito desse vídeo, não sei se vai dar para vocês conseguirem ver que ele está bem clarinho. E não sei se vocês conhecem. Ai, deixa eu ver se eu consigo. Que ele... A gente consegue ver, sim.
Uhum. Depois, se alguém quiser o vídeo, eu mando o link. Eu acho que ele resume muito bem todo o potencial que é a biologia sintética e tudo que no futuro, obviamente, dentro de... Aqui é uma criação cinematográfica, né? Mas muita coisa que o cinema falou no passado, hoje a gente vive, né? Eu acho que os cineastas são visionários, interessantíssimos, sendo que esse material foi feito por um grupo científico, e o que eu acho fantástico, porque tem um viés muito interessante de mostrar de forma bem didática todas as portas e possibilidades que a biologia sintética pode abrir para a humanidade no futuro. E é nessa linha que hoje a gente vem trabalhando, né, para quem sabe a gente construir definitivamente esse futuro disruptivo, né, para melhor. Gente, acaba aqui a minha apresentação. Agradeço demais o tempo de vocês, e eu quero ouvir. Esse é o contato da BioLinker, né? Se alguém precisar falar, pode escrever lá para o yourfriends@biolinker.tech. Eu recebo esses e-mails também do Your Friends. Nosso site é biolinker.tech. Vai estar de cara nova no próximo mês. Super convido todos a visitar. A gente vai fazer o primeiro e-commerce para produção de proteína recombinante online. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, até no TikTok, que não está aqui. A gente tem uma conta que provavelmente no futuro vai estar bem animada. Por enquanto ela está bem paradinha. A gente te agradece bastante pelo teu tempo, Mona. Foi muito legal. Uma pergunta, assim, talvez de cunho um pouco pessoal, mas como que surgiu essa ideia de ser empreendedora quando você estava no mestrado? Foi no mestrado, né, que você disse, ou foi na graduação que você resolveu que queria empreender? Como foi que surgiu isso, mais ou menos? Você tá sem som? Como foi que eu fiquei sem som? Nem sei como é que eu desliguei meu microfone. Então, gente, no mestrado eu trabalhei com bioprospecção, desenvolvimento de... E não foi proteína, eram pirrolizidínicos, eram moléculas alcalino, que a gente chama de alcaloides-like, similares a moléculas que tinham na natureza, né? E foi a minha primeira vez até que eu trabalhei com um projeto super interdisciplinar, com químicos e farmacêuticos juntos. E dentro dessa triagem de biomoléculas, eu tinha conseguido uma molécula lead para tratamento do câncer de glioblastoma. E eu fiquei super empolgada como boa cientista, né? Nossa, meu Deus, vou salvar milhões de pessoas do câncer, esse era o meu pensamento. Até eu descobri que existia um abismo muito grande do que eu estava fazendo na bancada até aquilo virar um produto. E um abismo ainda maior, considerando que eu era nordestina e em Salvador não tinham empresas, não tinha parque tecnológico, não tinha nada. E aquilo me incomodou muito, muito mesmo. Eu cheguei aí no INPE, a fazer curso para aprender a fazer minha patente, a fazer tudo, e eu não entendia, eu queria muito vender aquilo, eu queria muito dar esse salto, assim, esse projeto do mestrado acendeu uma fagulha tão grande dentro de mim, mas simplesmente eu não consegui lá, né, especialmente lá,
eu não consegui dar esse salto e assim, e tive que abandonar o projeto, né? Era um projeto, assim, que foi o motivo da briga até com minha ex-orientadora, que o projeto ficou tão bom, a gente tinha tanto potencial. Eu sei que tinha ainda muito caminho, análises, milhões de outras análises que tinham que ser feitas, mas ele serviu para colocar esse desejo de ser empreendedora, né? Que eu acho que também vem de família, porque meu pai foi também empreendedor, a minha mãe, eu sempre vendi, sempre participei, sempre me comuniquei com as pessoas, e é isso. Ai, muito legal. Mas muito obrigada, Mona, mesmo, pela sua apresentação. É muito legal mesmo ver, assim, empresas como a sua nascendo. Eu sei que foi provavelmente bem difícil, né, iniciar a Biolink. E até uma das perguntas que a gente tem, assim, também é um pouquinho pessoal, daí a gente já começa as perguntas que estão no chat, mas uma pergunta pessoal, assim, quais seriam os maiores desafios que você vê que a Biolink enfrenta? E talvez até no começo, como que foi, sabe? Que provavelmente não foi nem um pouco fácil, porque abrir uma empresa no nosso país bastante, né? No começo, o que acontece, né? Eu acho que o começo, e a gente ainda, por mais que cada dia mais está ficando mais estável, alguns problemas, porém, o risco sempre existe, né? Então, assim, eu brinco muito que eu acho que eu nasci para ser empreendedora, porque eu nem penso muito sobre esses riscos, né, inclusive, e, e, e esses riscos, de uma certa forma, me motivam, assim, eu gosto muito eu sou muito orientada a problemas, então, se o problema é esse, eu sei que tem milhões de outros problemas, mas eu vou cortar eles em vários pedacinhos, e qual é o problema mais importante, vou igual um furacão e vou resolver esse problema. Então, assim foi no início da Biolink. Então, eu recebi 200 mil reais, que não é muita coisa para fazer uma empresa de biotecnologia, pode parecer muito, né? Quando você já tem um laboratório, quando você já tem tudo para instalar, e quando você também tem recurso guardado para poder pagar contabilidades, pagar outras pessoas para trabalhar com você, pessoas qualificadas, como você convence essas pessoas qualificadas a querer trabalhar com você ou trabalhar para você, né? Então, eu acho que esses foram os mais difíceis e principais desafios no início do processo. Eu não queria ficar dentro da universidade, usando a estrutura da universidade. Então, desde o começo da Biolink, eu orientei os processos, eu não posso dizer que eu não fiquei, porque eu fiquei. A gente começou dentro da incubadora só em abril, então, desde quando eu abri a empresa até eu começar a operar, né, eu fiquei dentro da universidade, então foi mais ou menos uns 6 meses que eu fiquei dentro da universidade. Mas mesmo eu abrindo o laboratório dentro da incubadora, eu não tinha muito equipamento. Então, eu sempre estava usando muitos usuários, sempre usando a infraestrutura da universidade, ainda dependia desse processo. E assim, a gente veio cortar esse cordão umbilical, né? Basicamente, quando a gente começou a linha dos antígenos do Covid-19, né, e que a gente recebeu um aporte maior, e foi aí que a gente conseguiu, de fato, cortar e conseguiu ter um mini laboratório, ter tudo o necessário para produzir. E agora a gente fez um corte ainda maior desse cordão umbilical, que a gente agora está num parque industrial com 250 metros, montando bioreatores de 200 litros,
com todo um sistema, com geladeiras industriais, assim, é muito legal ver isso, assim, quando eu vejo as fotos, que eu tinha aquela bancada vazia, eu não tinha equipamentos completos, ou o primeiro shaker, que eu ainda tenho o primeiro shaker, que não funcionava tão bem quanto os novos, ou quanto o bioreator, sabe? Ver todos esses... A mais engraçada foi a primeira cuba de eletroforese que eu comprei da casa, uma bem baratinha, e ela era toda diferente, que a gente é acostumado a usar o biorádio, todo mundo que chega, está acostumado a usar o biorádio, tudo chique, o povo muito chique. E não consegui usar a cuba da casa. Oi, amor. E aí... A gente tem que ir. Mãe está numa palestra. A gente tem que ir. E aí... Ele tá escutando. Tá bom. Aí, chama a Lana, pode chamar a Lana. E é muito legal ver isso, mas você precisa confiar, vou dizer assim, não sei nem se é confiar, acho que não é necessariamente a palavra confiar, pode ser interpretada de duas formas aqui, mas você precisa acreditar no que você está fazendo, acreditar muito, sabe? Assim, ninguém vai comprar nenhum projeto, nenhuma ideia, nada de você se você não acredita. Então, uma característica que eu acho que me fez convencer todos esses players a juntar com a gente, a apoiar o projeto, foi justamente porque eu vivo esse projeto, vivo constantemente, então as pessoas, e eu sou a maior vendedora da BioLink, né, inclusive, eu não estou nem indo mais para a bancada por causa disso, porque eu só vivo fazendo negócio, conversando, fechando interações com cliente, que eu gosto também, mas é muito importante isso, muito importante mesmo. Ai, muito obrigada pela sua resposta. Eu acho lindo, sabe, quando a pessoa começa uma startup e realmente fala sobre ela desde desenvolvimento, assim, com brilho no olho. Então, eu acho muito bonito. Que é do jeito que você fala, dá muita motivação. Sim. Passar essa paixão que você tem pelo que você está fazendo e o quanto tu te animas com isso também. Antes da próxima pergunta, só relembrar todo mundo que a gente está com um formulário aqui no chat para inscrição nas comunidades da SymbiuBR, caso alguém queira fazer parte, por favor, preencha o formulário. Mona, a pergunta da Camila foi: como foi o início da empresa em relação à aceleradora? Da aceleradora da Irlanda? Isso? Seria a aceleradora que eu falei no começo? Qual aceleradora? Eu acredito que sim. Foram várias, né? Você começou primeiro com uma aceleradora na Eslovênia, né? Na Irlanda. Na verdade, eu não cheguei aí para a aceleradora, eu recebi a carta de intenção de investimento, a gente passou pela avaliação, mas na época eu tinha 2 outros sócios, né, que não quiseram viajar, e aí eu não podia aceitar a proposta sem eles aceitarem, porque a avaliação era contínua. Então, eu perdi esse investimento. Essas aceleradoras internacionais é muito legal, para quem tem ideia aí, para quem está assistindo também e que, de repente, tem alguma ideia de negócio e tudo, porque eles já têm um laboratório. Né? Tem a Angel Bio na Califórnia, tem o Rebel Bio. A Rebel Bio abriu uma outra sede em Londres. Então, tem em Londres, tem na Irlanda, tem na China, tem Singapura. Tem tantos lugares, é muito legal. Pena que aqui no Brasil ainda está engateando assim, com um laboratório. Porque o laboratório é extremamente importante para a área de biotech, sabe? A não ser que você vai fazer só bioinformática. Mas... para hard techs, deep techs como a BioLink, porque eu precisava validar experimentalmente, e ainda tinha uma parte de engenharia, era impossível fazer isso sem um laboratório.
e eles têm toda essa infraestrutura, eu não vou dizer assim que tem todos os equipamentos que existem no mundo, mas eles perguntam isso, né, na triagem do projeto, e eles dão uma lista dos equipamentos que eles têm, se aqueles equipamentos vão te atender, mas é legal porque eles te dão $100 mil para você executar o projeto com o seu time que você apresentou na ideia, especificamente, né? Então, você não vai gastar com equipamentos, você vai gastar para desenvolver com insumos, você vai gastar com logo, você vai gastar com marketing, porque tudo isso gasta bastante. Você vai fazer pesquisa de mercado, você vai se preparar, porque no final da aceleração, eles vão te apresentar para um grupo de investidores de alto escalão, que você precisa ter um protótipo ou algum tesouro para apresentar para eles naquele momento, né? Então, eles são um modelo que dá super certo, tem alguns cases de sucesso e de exit, e super recomendo. Não, pode parar, que a mamãe está falando. Super recomendo para quem não tem por que ficar aqui, se joga, que é super legal. Esses modelos de aceleração, acho que futuramente, acho que o Biotech Town, na verdade, o Biotech Town, acho que vai começar a ter isso, que eles estão com CMU, né, e já estão tendo laboratório disponível para fazer isso, mas na minha época não tinha aqui isso. Então, as novas gerações agora, não sei se todo mundo conhece o Biotech Town, lá em Minas, eles também já estão com um laboratório equipado para fazer incubação, só que o ticket deles é muito menor em relação ao ticket de fora. Né? E, se não me engano, eles pegam a mesma quantidade de porcentagem. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque às vezes você pode perder muito, diluir muito sua empresa já no início. E aí, se existem outras opções, e se o inglês não é um problema para você, né, o mundo inteiro aí tem muita aceleradora legal. Uma outra pergunta que nós temos que a Liliane fez. Quanto foi importante participar de diversos programas de inovação? O principal ganho que você teve foi financeiro ou nas mudanças que surgiram nos modelos de negócios durante o processo? Eu sou muito ativa nesses programas, tanto Sebrae, dentro da aceleradora também participei, não, da incubadora, desculpa, a incubadora também trazia alguns programas, mas especificamente o Sebrae é muito bom. A FAPESP também tem uns programas fechados para quem faz o PIP, né, para inovação e treinamento, né, e as acelerações com grandes empresas, vou colocar ela nesse pacote também, porque é um puta aprendizado quando você faz uma aceleração junto com a empresa, uma grande empresa, porque você aprende um monte de coisa de gestão, que é legal, também adquire informações exclusivas, né? Eu acho que todo cientista gosta disso. Então, a gente aprende bastante. E com o Sebrae, por exemplo, eu fiz o EMERGE também, que foi super legal. Todos esses outros programas, eles são mais generalistas no sentido de eles não vão te trazer um problema de mercado ou uma dor de mercado para você resolver, eles vão mostrar um pouco setores específicos, então eles vão te ajudar a estruturar ou a te fazer mais digital, ou te trazer alguns consultores, ou te apoiar com conexões, ou até mesmo participar da Feira do Empreendedor, e aí abrir algumas portas. Eles vão trazer uma rede completa, e eu acho que isso é muito importante, principalmente quando a gente vive numa bolha dentro da universidade, né? E é muito importante sair dessa bolha, é muito interessante sair na rua, ver qual é o problema, ver de fato, testar o que você está fazendo, se de fato resolve o problema do outro,
ou se você está fazendo menos ou fazendo mais, ou você ainda pode entregar mais soluções adicionais que podem agregar o seu valor. Isso, essas ferramentas dentro dessas mentorias de inovação, desses programas de inovações, são muito legais e abrem muitas portas. Você conhece gente de outros segmentos que é legal interagir com pessoas de outros segmentos, muitas vezes não tem conflitos de interesse, porque eles não têm absolutamente nada a ver com o seu negócio, então eles abrem portas magníficas para você, então super recomendo. Fiz muitos, faço muitos, continuo fazendo, é como se eu nunca parasse de aprender. Para cada estágio você tem programas de desenvolvimento e de inovação diferentes, né, então acho super, super importante. Nossa, isso me lembra muito empresa júnior, sabe? Faz parte de engenharia, então a gente tem muita empresa júnior na universidade, lembra muito bench, essas coisas, tipo, pesquisa de mercado, é uma coisa bem interessante de fazer. Pelo visto, é uma coisa muito importante, realmente, para iniciar uma startup, uma empresa. Então, eu vou até passar para a próxima pergunta já. Eu achei até bem interessante. Eu não sei o nome dessa pessoa, eu acho que assim, é JJs, e essa pessoa perguntou se teria como falar um pouco sobre a atuação da BioLinker na produção de biofármacos. Uhum. Eu acho bem complexo falar sobre fármacos já, porque eu já sei muita noção e tudo mais, mas... Não, mas não tem muito o que falar aqui, no sentido de o JJ, a BioLinker faz proteínas, então o que a gente vai atuar nesse desenvolvimento é o coração do biofármaco, que seria a molécula, a biomolécula, né? Então a gente vai fazer várias engenharias e desenvolver um método produtivo dessa biomolécula, que é o que a gente é especialista, né? E o restante é feito por parceiros. A mesma coisa foi quando a gente trabalhou para diagnóstico. A BioLinker não é uma empresa de diagnóstico, a gente faz a proteína do vírus. Daqui para frente são parceiros. Aí, ou até mesmo quando a gente está fazendo nessa linha de ingredientes novos, a gente sempre faz com uma grande empresa junto, porque a gente não é uma empresa de produção de alimento, né? E eles que vão aplicar e vai desenvolver o restante. A gente desenvolve a biomolécula, então a gente está nessa base. E é sempre o mesmo processo. E independente se eu estou trabalhando para a Petrobras, que a gente já até participou de edital com a Petrobras, apesar de a gente não ter conseguido trabalhar com eles, ter passado todas as etapas, mas não foi adiante o projeto. Mas, ou se eu trabalho para bioengenharia, se eu estou fazendo, sei lá, uma matriz para dente, ou se eu estou fazendo... Eu vou fazer a proteína, sempre. Se você vê a BioLinker lá, com aquele nome, a BioLinker, a gente está fazendo uma proteína. Não tem como errar. Então, na hora de biofármaco, vai ser a mesma coisa. Sendo que é um pouco que eu falei aqui, né? A proteína, ela vai ser o coração do processo, mas tem todo um caminho longo ali de formulação, de dosagem, de farmacodinâmica, farmacocinética, que vai ser desenvolvido pelo parceiro na plataforma dele, até virar um biofármaco, né? E ser nomeado um biofármaco. Tá certo, porque eu acho que essa parte é bem complexa. Assim, final, assim, né? Tem vários processos para realmente desenvolver um fármaco em si. Mas a gente vai passar para a próxima pergunta já. Quem me perguntou daí foi a Lívia, e dela te perguntou qual foi o primeiro passo para a criação da BioLinker e quais dicas você dá para os alunos de graduação que querem empreender. Os primeiros passos para a montagem da BioLinker? Bom, acho que o primeiro passo foi... eu descobri que eu podia conseguir investimento pela minha ideia, que minha ideia de negócio valia muito, né? Essa
essa oferta de $100.000, ela virou, assim, completamente a chavinha de que eu tinha dúvida se isso valia, obviamente. Eu nunca tinha feito uma pesquisa de mercado, né? Eu nunca tinha trabalhado antes para indústrias, né? Então, eu sou um bom case, porque eu tinha toda a minha vida feito academia dentro da universidade. Todo o meu trabalho, nunca assinei a carteira a não ser dentro da universidade. A própria universidade assinou a minha carteira quando eu fui professora por 1 ano e meio. Então, eu nunca saí da universidade e eu tinha dois grandes sonhos, que era ser professora, né? E esse viés empreendedor, porque eu sentia essa necessidade de desenvolver ciência para ser aplicado para a sociedade. E eu já tinha essa vontade jovem, né? No mestrado abriu essa vontade, e quando eu fiquei na Eslovênia, eu percebi que talvez eu não ia conseguir ser professora. E aí a parte empreendedora cresceu mais, apesar de, no final, eu não ficar na Eslovênia, nem ter ido para a Irlanda, e acaba voltando para o Brasil, cada dia mais empreendedora e menos a professora, ou a parte educativa, fica mais dentro das vendas mesmo. Mas, voltando à pergunta, né? Então, os primeiros passos, deixa eu pensar aqui para te dar uma dica. Se você tem uma ideia, eu acho muito legal, antes de mais nada, você estruturar melhor sua ideia, você tentar colocar numa apresentação, escrever no papel, como é o meu produto, como seria meu produto, quem eu atenderia com isso, e qual problema eu resolvo, né? São perguntas que parecem simples, mas que você vai pegar um tempo. Também é bacana escolher muito bem os seus sócios, ou com quem você vai desenvolver essas ideias, porque o caminho vai ser tortuoso, né? E vai ser difícil, então, já que você vai fazer esses caminhos juntos, é importante ter pessoas que você vai confiar no momento que você vai cansar, porque é uma maratona, e ter pessoas qualificadas também, mas que especialmente tenham vontade de aprender e desenvolver coisas dentro da linha que você quer fazer. Eu não sei isso, mas eu vou aprender isso, vou aprender rápido, ou vou achar quem sabe fazer isso e vou conseguir resolver o problema. Então, isso é fundamental no início, porque o início é a parte, assim, mais difícil, e depois vai ficando mais difícil outras coisas. Tipo assim, vai ficando difícil contratos, vai tendo outros tipos de dificuldades, mas não existe nada sem dificuldade, né? Você não vai encontrar absolutamente nada sem dificuldade, então você tem que escolher quais as dificuldades você consegue conviver na sua vida, né? E abraçar elas, e ser feliz com elas, e se realizar. Então, acho que isso que é importante. Sim, nossa, eu acho bem complexo até, tipo, escolher uma área assim, educação ou empreendedorismo. Eu acho um pouco difícil. O bom é que você conseguiu fazer os dois. Consegui juntar. Eu cheguei a ser professora. Você deixou de lado a parte burocrática da universidade, mas ganhou outra parte burocrática, que eu acho que deve ser bem maior até. Eu passo tudo isso pro Sandy. Toda essa parte aí de burocracia, contratos, toda dele. Exatamente, então A Cristiane tem uma pergunta. Ela quer saber se o tipo de investimento que tu recebeste foi diretamente de algum investidor ou de um aporte de subvenção. E se foi de investidor, como que aconteceu? Bom, então, a gente começou com subvenção, né? Então, eu recebi 2019, foi a primeira subvenção, depois recebemos uma segunda subvenção com outro pesquisador, aí depois uma terceira subvenção com outro pesquisador, todos os projetos escritos por mim.
E aí a quarta subvenção, que seria do Covid, que foi um aporte ainda maior. No final, totalizamos, e a gente ainda chegou a aprovar mais uma quinta subvenção, mas que não pode ser executada, porque a gente estava executando essa, e aí não pôde ser liberado esse recurso. E durante esse caminho, né, ou seja, 2019, 2020, 2021, eu sempre vim conversando com investidores. O Sandy, por ter experiência na área de finanças, fez plano de negócio, a gente preparou tudo, estruturava tudo, a gente conversou com muitos fundos, né? E é muito complicado conversar com eles, né? Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais tive problema, mas não sei, assim, porque eu não queria aceitar que eles não gostavam da ideia, né? Então, acho que aqui era o grande problema. Então, eu ficava muito irritada com as provocações e as discussões. Por quê? Porque existem fundos específicos e modelos específicos para cada estágio de startup. Então, aí depois a gente vai descobrindo, e aí depois eu fui entendendo um pouco melhor, que não era assim, chegar para qualquer um e pedir. Eu fiquei muito mal acostumada, porque a primeira vez que eu fiz um projeto e pedi, eu recebi uma carta de $100 mil. Então, quando eu cheguei aqui, eu achei, nossa, eu vou conseguir fácil dinheiro, vai ser assim, vai chover investidor. E, na verdade, foi exatamente o contrário. Ninguém entendia o que eu estava fazendo. Não, meu filho, a gente não é universidade, a gente não faz caridade, isso aí vai virar um produto? Não, de jeito nenhum. Meu dinheiro você não vai ver. Então, foram, assim, perenes persistências. Primeiro, para eu aprender a explicar. Segundo, para eu não ser tão técnica, porque não adiantava. Obrigada, Dário. Não era para eles que eu tinha que ser técnica, não era para eles que eu precisava provar que eu entendia do assunto, mas ao contrário, como explicar toda essa transversal e potencial que é fazer proteína? Porque quando falava, você faz whey? Eu ouvi isso. Então, aí era assim, e assim, até agora, exatamente no finalzinho de 2021, recebemos nosso primeiro investimento do investidor privado. Então, foram muitas aventuras com investidores. Eu cheguei a passar um ano negociando com um fundo de investimento, e eles ficaram super empolgados, deu tudo certo, e aí, na hora de assinar o cheque, o fundo não fechou, a gente não recebeu o dinheiro, porque a gente não tinha... Foi logo quando a gente chegou, não tinha faturamento. E aí, quando eles não assinaram, foi exatamente quando a Biolink começou a faturar, começou a vender. E aí, pronto, aí quebrou a relação, aí já foi busca de outros investidores. Então, é bem complicado. Eu super recomendo as pessoas tentar entender um pouco que estágio tá, qual tipo de fundo vai buscar. Fundo de investimento ou venture capital, só quando eu já tenho faturamento, quando eu já tenho um produto validado. No momento que eu estou com uma ideia, eu tenho que ter um investidor anjo, e o investidor anjo, fazer negociação com o investidor anjo. Agora está crescendo umas linhas de investimento anjo para a biotech. A biotech está crescendo muito, está crescendo a atenção também, né, do mercado internacional, por causa de todas essas doenças, e toda essa necessidade de desenvolver a indústria de biotecnologia. Está crescendo muito e está ficando cada dia melhor os investidores. Estou começando, agora eu recebo ligação. Eu digo, mas quem diria? Recebo ligação, né? Olha, na próxima rodada de investimento, não esqueça de me chamar para eu participar. Nossa, vou chamar para um cafezinho, mas
sofremos e penamos no início, e era justamente quando eu precisava mais dinheiro, que eu precisava montar um laboratório é caro, e ninguém queria dar o dinheiro para montar um laboratório. Depois que tá pronto, daí todo mundo quer. Exatamente, essa que Mas ainda agora... bem, né? Agora só vai. Como dizem, né? Agora... Foguete não tem ré. Então, só para frente. Exatamente. Agora a metida sou eu. Agora, só se me der flores, me chamar para jantar. Tem que me trazer muitos benefícios para investir. Não, mas isso é muito... Uma pergunta que eu acho que você deve ouvir sempre, mas a gente também tem curiosidade, vocês têm alguma pretensão de abrir vaga para estagiário, trainee, alguma coisa assim? A gente já abriu vaga ano passado, eu tive uma estagiária de Minas. Então, na verdade, a gente não abriu oficialmente vaga, eu volto, né, a falar assim, a gente abre muita vaga para cientista, para contratação, né, agora mesmo está rodando 3, na verdade, a gente acabou de contratar o técnico, aí falta ainda 2 vagas para contratar, e muito provavelmente vai ter ainda mais umas 2 ainda nesse próximo semestre. Aí, eu recebi uma estagiária no ano passado, que ela se candidatou, a gente gostou da entrevista e acabou aceitando a candidatura dela para ser estagiária. Eu recebo alguns e-mails para pedir de estágio. Qual foram os grandes problemas? A gente não fez isso antes. A gente é um time pequeno, né? Apesar de agora a gente cresceu, tá 5 vezes maior, montou uma puta planta, tá linda, aquela coisa linda, e eu quero muito criar uns programas sistemáticos para estágio, para receber o pessoal, porque sem esses programas, e com a correria que é acelerado esse processo todo da BioLinker, eu fico com muito receio de pegar as pessoas e trazer e não poder dar toda a atenção que precisa dentro. Então, eu preciso planejar isso melhor para abrir essas vagas de estágio, né? A gente recebe também da empresa Júnior, a Neua, pede para a gente enviar possibilidades de vagas, mas a gente ainda não fez isso de forma sistemática, meio que a gente aceitou algumas candidaturas que os próprios estudantes pediram, então agora vai ter mais uma estagiária também, que está terminando de assinar o contrato com o Instituto, e meio que acontece assim pela vontade do estudante, mas nunca abri essa vaga, né? Então, acho que está na hora do BioLinker fazer isso. Gostei, Cecília, pela sugestão, assim, passou do tempo. Para a gente colocar aqui, crescer esse time. Vamos. Realmente, estava na nossa lista até de perguntas íntimas, assim, né? Do Simbio, mas realmente quem fez a pergunta foi a Júlia. A gente gostaria de saber se tem mais alguém que gostaria de fazer mais alguma pergunta. Se não, acho que a gente tem só mais uma, não sei se... Sim, a gente tem só mais uma para encerrar. Não vai ter lista de presença. Mas se alguém quiser fazer uma pergunta... A gente tem uma pergunta para encerrar, que é: como você vê o futuro da biologia sintética no Brasil e no mundo? Olha, eu acho assim, a gente é um polo muito estratégico, por ter uma biodiversidade gigantesca, né? E eu vejo um dos melhores olhos, né? Tanto que estou investindo a vida, o sangue, o suor, o tempo nisso, na biologia sintética. Mas não só como, tipo, biologia sintética no Brasil. Assim, a gente já deixou de ser um país, a gente vive completamente conectado, né? A gente é planeta Terra. Então, tudo que acontece, está tendo guerra na Rússia e a gente que sofre aqui, né? Então, além dos russos e ucranianos, né? Está tendo guerra na Ucrânia, na verdade. Então, independente, hoje a BioLinker está aqui no Brasil, né? E é ótimo para fomentar e
e criar principalmente oportunidades para os cientistas brasileiros, porque a gente, obviamente, vai captar as mentes brasileiras para trabalhar aqui, mas a gente sempre está com um olhar para o mundo, né? Então, e o mundo, a tendência do mundo é essa linha de biologia sintética, é o crescimento de desenvolvimento de modelos biossustentável, né, que entra dentro da ESG. Então, um monte de nossos projetos entram nessa linha de ESG, portanto, que passou da hora, né? Já bateu o relógio, a gente já devia estar trabalhando nisso há muito tempo, mas nunca é tarde para correr atrás do prejuízo, e eu acho que a gente, o mundo, de uma forma geral, está focado. E eu espero que não só a BioLinker seja um exemplo para milhões de outras que possam crescer nesse segmento, porque tem muita coisa para fazer nesse segmento, mas que a gente possa ajudar a fomentar novas empresas, né? Que precisem de proteínas para a gente dar proteína para absolutamente todo mundo. Né? Porque sem a indústria de base, fica muito difícil criar tecnologias sobre isso, né? Então, isso é uma das grandes queixas até que eu sempre ouvi dentro da universidade. E acho que isso também é uma das grandes motivações do BioLinker nascer, porque a gente faz só proteínas e insumos, a gente fez RNA também, né, usando o sistema in vitro, dá para sintetizar RNA mensageiro, então a gente fez RNA do COVID, que dá para ser usado como controle, né, e essa parte de DNA. Mas existem milhões de outros insumos que podem ser criados, combinações disso, de outras biomoléculas, para outros segmentos, e a gente precisa fomentar esse desenvolvimento, né? E isso é muito, muito importante para que enriqueça outras áreas e gerem outras descobertas em cima disso. Então, essa é a minha mensagem final, né? Todo mundo que está aqui da área de biológicas, muito provavelmente, né? Sim. Sim, Creio que sim. fazem exatas, engenharia, mas também biológica, bioprocesso, biotech. Tudo junto, mas a gente queria muito te agradecer, Mona, por toda a apresentação, por responder todas as perguntas. É um prazer imenso, né? A gente ter você aqui com a gente e ter tido a sua presença na sua apresentação. Então, muito obrigada. Eu vou parar de gravar agora. Gente,